Vamos lá, pessoal, mais um dia de luta, desistir não é uma opção e eu vou explicar isso pra vocês em detalhes hoje, tá? Tem muito padeiro vendendo sonho de oposição forte, de impeachment de Lula. Essas pessoas, galera, não têm o menor compromisso com o povo brasileiro. Só olham pro próprio umbigo, querem formar um oligopólio da notícia conservadora, tá? Fujam dessas pessoas. Você coloca isso na tua cabeça, você não tem outra opção. Aí as Forças Armadas não vão fazer nada. E aí? Vai ficar sentado, vai aceitar isso aí? Caindo nesse papo ilusório, né, de que nós temos um Congresso forte, que nós vamos bater de frente com o PT. Ó, tem que ser muito incauto para cair nesse canto da sereia, tá? Então, vamos lá, vamos cair na real. Eu não me importo de falar para uma pessoa que seja, tá? Então vamos lá. Quem quiser assistir, aliás, se você está assistindo é porque você tem VPN ou então configurou o seu YouTube para outro país, Estados Unidos, por exemplo. Se vocês puderem passar essa mensagem para outras pessoas para fazerem o mesmo, é bom, tá? Ou então, se vocês quiserem, pode fazer download aqui do vídeo e passar por WhatsApp, por Telegram, fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vou trazer 3 notícias para vocês e depois a gente desmascara esses canalhas que vendem essa ideia mentirosa, falaciosa de oposição forte, tá? Primeira notícia, Guilherme Amado. De acordo com ele, né, do Metrópolis, o Alexandre de Moraes não vai devolver perfis de apoiadores do presidente. Não interessa se você é empresário, se você é influenciador, se você é jornalista, um apoiador comum, não vai devolver enquanto as pessoas insistirem em discurso antidemocrático, né? E aí, eu, por exemplo, quando minhas redes foram derrubadas, eu recebi uma mensagem de que eu as teria de volta no dia 20 de dezembro. Não por coincidência, um dia depois da suposta diplomação do Lula. Então, esse cara não pode mais atrapalhar. Dia 20 de dezembro eu devolvo as redes para ele. Só que essa não é a intenção do Alexandre de Moraes. Ele vai protelar isso aí indefinidamente. Por quê? Porque ele sabe que o Ed Raposo vai continuar falando o que ele vem falando ao longo dos últimos 4 anos. E ele não quer que eu influencie as pessoas. Tá? Segunda notícia. Randolph Rodrigues está propondo uma lei para pessoas como aquele cidadão, aquele brasileiro que interpelou lá o Gilberto Gil no Catar, para que... Eu não vou nem falar do Catar, o cara estava no Catar, né? Vamos falar aqui do Brasil. Eu estou no aeroporto, na fila do voo, e me deparo com o Randolph Rodrigues, com a gazela saltitante. Aí o Bola falou: ô gazela, censurador, cara, que coisa feia, hein? Mas tu é canalha mesmo, hein? Coisa ridícula, aqueles pulinhos. Patético você, cara. Você olhando pra câmera e dizendo, perdeu o mané. Isso lá é postura de parlamentar, rapaz. Que coisa ridícula. Tu não tem vergonha nessa cara, não? Se eu faço isso, depois dessa lei ser aprovada, eu vou preso. Entendeu? Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que me deparar com Randolph Rodrigues e não posso falar nada. Apesar dos conservadores, né, serem agredidos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agressões físicas, psicológicas, com palavras, verborragia à vontade, e nada acontece com esses indivíduos. Ah, Ed, mas a lei não diz que é apenas contra conservadores. Mas a lei no Brasil, neste momento, já é apenas contra conservadores. Porque o Janones está aí espalhando fake news o tempo inteiro e nada acontece com ele. Então a gente já sabe que a lei só é aplicada contra a direita. Tá? Então tá aí mais um exemplo. Vamos lá, vamos juntando as peças, tá? Por fim, Lula quer regular as redes sociais em seu primeiro mês de governo hipotético, tá? Vamos lá, galera, vamos lá. Você primeiro tem a regulação formal das redes sociais. Quem seria o Tribunal da Verdade? O STF. Não precisa, né, pensar muito para chegar a essa conclusão. Alexandre de Moraes já disse, né, pelo menos de acordo com o Guilherme Amado, não vai devolver as redes sociais. Então a gente parte do pressuposto que esse tribunal vai identificar os propagadores, né, de fake news, né, os incentivadores de atos antidemocráticos, vai derrubar as redes dessas pessoas e elas nunca as terão de volta. E para completar, se a pessoa insiste ou faz, né, presencialmente, vai presa. Aí me vem vagabundo, canalha, falar em oposição forte. Impeachment do Lula.
Gente, prestem bastante atenção, tá? Dentro do meio conservador, existe muita demarcação de território. E antes que venha engraçadinho dizer, você está dividindo a direita. Eu estou dividindo a direita? Eu estou dividindo a direita? Qualquer pessoa que seja da direita hoje e venda essa ideia, não é direita. Qualquer pessoa que cogite a possibilidade de você ter uma oposição no Brasil, não precisa nem ser forte, uma oposição de direita no Brasil que possa fazer o mínimo. Essa pessoa já dividiu a direita. E a direita está dividindo em que grupos? O grupo das pessoas que sabem, né, que se o ladrão subir a rampa, acabou pra gente, seremos perseguidos, seremos destruídos impiedosamente, e o outro grupo dessas pessoas aí que defendem essa ideia. E como essas pessoas se beneficiariam? Oligopólio. São pessoas que não têm coragem para, por exemplo, criticar a censura. Tu bota o microfone na boca do cara, e aí, cara, o que você acha da censura? E ao invés do sujeito lá esculachar a censura, não, veja bem, e não sei o que, tipo isso, tipo aquilo. Gente que não tem coragem de falar um ai a respeito do STF. Por que agem dessa forma? Porque sabem que assim fazendo, não serão censurados. Vão continuar. E isso, pessoal, quando a censura ataca as pessoas que têm coragem de falar a verdade, o que acontece? Essas pessoas serão todas caladas, em casos mais severos, presas por essa ditadura que já existe no Brasil, mas vai ser formalizada, e aí sobra tudo para esses indivíduos que ficam ensaboando o tempo inteiro. Se forma o quê? Se forma um oligopólio da direita conservadora. Mas formado por quem? Pelas pessoas que nunca tiveram coragem de defender os conservadores. Então que fique muito claro, pessoal. Não caiam nessa ilusão, nesse conto da carochinha. Porque isso não existe. A esquerda se arrepende profundamente na primeira oportunidade que tive. Quer dizer, na primeira oportunidade, né? Vamos lá. Durante os governos do PT, de não terem feito um monte de coisas. Quais seriam essas coisas? Prender, regular as mídias, as redes sociais, algo que não era tão popular na época do Lula, principalmente na época do Lula. Na época da Dilma já era um pouquinho mais forte, mas agora estourou o teto, né? A internet hoje é muito mais forte que a mídia tradicional. Então eles não vão cometer os mesmos erros que cometeram da primeira vez. Não, mas nós temos um Congresso de centro-direita. Esqueçam isso, pessoal. Jogaram dinheiro pra cima, vai todo mundo correr atrás. Vocês não viram o Arthur Lira? O Arthur Lira, até pouco tempo atrás, era esculachado pela esquerda. Ah, não, ele fica engavetando todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. E tá aí, já se vendeu. Se o Arthur Lira, que em tese era um apoiador do Bolsonaro, já se vendeu, o presidente da Câmara, em troca de quê? De mais um mandato, como chefe da casa, né? Imagine os outros. Não, mas o PL tem não sei quantos parlamentares. Galera, existe o parlamentar do PL que foi para lá, foi pro partido por causa do Bolsonaro, e existe o parlamentar do PL que já estava lá quando o Bolsonaro chegou. Esses que foram junto com o Bolsonaro são aqueles que continuarão ao lado do presidente. Os outros não estão nem aí. Pode ter um ou outro ali, mas 95% estão nem aí. Na hora que jogar o dinheiro pra cima, eles vão sair catando, pessoal, como se a vida deles dependesse disso. E aí não vai ter mais oposição. É mensalão 2.0 turbo 16 válvulas. Olha, meu conselho aqui a todos vocês é o seguinte, tá? Não desistam, tá? Eu sei que em muitos momentos bate aquele desespero, aquele desânimo, mas não caiam nessa, né, de as Forças Armadas não vão fazer nada, estamos entregues. Porque isso, pessoal, se você nutre isso vai te corroer por dentro. E se você externa isso, você vai contaminar outras pessoas. Porque é isso que a mídia tradicional quer. A mídia tradicional trata hoje em dia a situação do Brasil na maior naturalidade. O Lula está fazendo a transição, vai nomear seus ministros, vai ser diplomado dia 19 de dezembro, dia 1º de janeiro ele sobe a rampa. Governo Lula. E aí quando você que está aí lutando por algo diferente começa a ser contaminado,
né, por essa má influência, é como se fosse um vírus. Aquilo vai tomar conta da tua cabeça e vai te corroer por dentro também. Então, gente, não caiam nessa. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Porque não existe opção. Você pode até pensar isso, tá? Mas quando você deixa que isso tome conta do seu ser, você já perdeu. Não existe mais solução, é um caminho sem volta. Você vai desistir de lutar? Você vai acreditar nesse conto de fadas de oposição forte, de impeachment do Lula? Essas pessoas já dominam o processo eleitoral, galera. Bolsonaro, como presidente, não conseguiu mudar isso, não conseguiu implementar o voto impresso. Vocês acham realmente que se o Lula subir a rampa, algum dia nós escolheremos quem será o próximo presidente? Então não é questão de você acreditar, na verdade não é uma questão de você acreditar ou não. É uma questão de você poder ou não desistir. Porque se você desistir, se você cair nessa lorota desses vagabundos que de conservadores não tem nada, a única coisa que vai restar para você é a submissão. Enquanto isso, essas pessoas estão lá, enchendo o bolsinho de dinheiro, meu camarada. E de repente, daqui a alguns anos, vindo para cá, se vendendo como a solução do problema. Você que está aí, se você está insatisfeito com isso, não desista. Não precisa ser um revolucionário, você não precisa quebrar nada, você não precisa propor nada que esteja fora das 4 linhas da Constituição. Tudo o que você precisa fazer é acreditar, vestir as cores dessa bandeira e colocar o pé na rua. Por fim, eu queria deixar uma mensagem importante aqui para vocês. Existem muitos militares, tá? Muitos militares que têm muito medo de serem abandonados como foram abandonados os militares em 1985. E eu falo isso com conhecimento de causa. Tá? Eu vivi isso. Eu era muito pequeno, mas eu vivi isso dentro da minha família, dentro desta casa onde estou agora. Os militares foram abandonados, sim, depois do fim do regime militar. A diferença, e aqui vai meu recado para os militares de hoje, é que naquela época nós não tínhamos um movimento da direita conservadora. Hoje nós temos um movimento consolidado e consciente acima de tudo. Então vocês, senhores, que estão receosos, não precisam ter esse medo. Nós nunca, em hipótese alguma, abandonaremos as Forças Armadas. A não ser que vocês nos abandonem antes. E aí, também é uma escolha de vocês. Então é isso, pessoal. A partir de hoje, eu vou fazer só um vídeo por dia, porque eu negligenciei vários aspectos da minha vida durante os últimos 2 anos, em especial a minha própria saúde. Tá? Então, eu tenho um monte de coisa para colocar em dia e não dá mais para fazer 2 vídeos diários nesse período. Tá? Um vídeo por dia, de segunda a sexta, enquanto permitirem que eu faça. Tá bom? É isso. Então amanhã a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.